agora, que tá com a gente também. Quintou, gente, muita chuva aqui na Serra Gaúcha, mas a gente vai falar de o que interessa a partir de agora. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Pronto, é ela, Márcia. Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, tudo ótimo, tudo muito bom. Eu estava aqui acompanhando a Márcia, tá em Malta, isso, né, Márcia? Eu acho tão legal, É, agora e ela criou uma forma, assim, de se conectar com as pessoas com essa temática, né, Márcia em Malta, e lá ela fala um monte de coisa. Eu fico pensando, como é bacana, né, Márcia, a gente poder sair, ver o mundo por um outro lugar, por uma outra perspectiva, mas continuar fazendo o que se ama fazer, né? Muito legal isso. porque é a vida de adulto de verdade, né, Beverly? A É. gente pode é, ter algumas experiências, mas ao mesmo tempo os boletos continuam chegando e a gente precisa continuar essa relação adulta de dar conta da sua vida. Mas então dá para trabalhar híbrido, dá para ter férias híbridas, que eu estou brincando com isso, né? Que é a gente conseguir tirar férias e ao mesmo tempo seguir trabalhando. Agora, ver novas realidades é muito interessante. A gente vê cultura diferente, formas de trabalho diferentes, né? Eu tenho colocado ali no meu Instagram algumas coisas que a gente não tem acesso quando está só no nosso país, só na nossa cidade. E isso é bom porque faz com que a gente pense que existem outras formas de se relacionar com a vida, com as coisas que a gente sequer imaginava. Então, por isso, a viagem sempre é uma forma muito, muito boa de a gente, enfim, aumentar, ampliar repertório. Márcia, o tema do programa de hoje também é muito interessante. Eu até convido as pessoas para aumentar o som do rádio, para quem está na live pelo Facebook. A gente vai falar sobre essa questão de repetir decisões que a experiência mostrou que não foram boas, né? Por que que a gente repete? E é bem comum isso, né, Márcia? É muito comum. A nossa tendência é repetir os padrões, é repetir as decisões que a gente toma. Quer dizer, somos dados à compulsão à repetição. Tecnicamente, na psicanálise, a gente usa esse termo, compulsão à repetição. Nós somos compelidos a repetir. Por quê? Porque a gente, lá atrás, em algum momento das nossas vidas, a gente criou um jeito de se relacionar com as situações, isso entrou no nosso automático, é um hábito que vira e o hábito fica no automático, e a gente tem a tendência a reproduzir sem questionar, porque deu certo lá atrás, o nosso cérebro entende que vai dar certo agora, então a gente tem uma das razões é essa tendência, compulsão à repetição, um hábito já instalado e a gente entra no automático, e, além disso, é essa dificuldade de a gente ampliar a consciência e acreditar que a gente pode mudar, porque a gente também tem essa crença de que é assim, foi assim e para sempre será assim. Então, a gente tem que ir quebrando esses padrões de mentais e emocionais para a gente conseguir reverter aí algumas situações, principalmente as ruins para nós, né, Beverly? Esses padrões, né, tem muito a ver com as nossas. A gente fala de, assim, nos grupinhos menores, crenças, né? Ah, tuas crenças limitantes. Eu ouço muitas pessoas dizer, ah, minhas crenças limitantes, minhas crenças limitantes. E embora a gente banalizou um pouco essa ideia de crenças limitantes, faz um pouco de sentido com isso que tu tá falando, né, Márcia? Não, faz total sentido, né? A gente batiza as coisas com nomes diferentes, mas as pessoas entendem. O que que é a tal da crença limitante? O que que é isso? Na verdade, é algo que nós estabelecemos como verdade nossa. Vamos traduzir isso para uma coisa um pouquinho mais sofisticada, que é, por exemplo, a base da psicanálise, né? É, nós temos essa verdade sobre nós. E essa verdade
ela vira essa realidade e a gente vai agir para que a realidade seja justificada. Vamos lá, vamos dar um exemplo banal. Eu acredito que eu sou uma pessoa simpática. Esta é a minha crença, e aí não limitante. Por quê? Por que que é limitante? Porque ela me impede, mas é a minha crença, é a minha verdade singular absoluta. Eu sou simpática. Como eu acredito nisso, o meu comportamento ele vai ser de simpatia com relação às outras pessoas. Maravilha, as outras pessoas vão me responder, vão reagir ao meu comportamento, justificando essa minha verdade. Então, isso só se repete. Eu sou uma pessoa simpática, o meu comportamento vira tal, eu fico satisfeita emocionalmente com isso e eu continuo nessa pegada. Essa é uma crença ou uma verdade, a minha verdade. Vamos lá. A crença limitante é o que? Ela me limita, ela é ruim, ela não é muito boa, não, né? Tudo que nos limita no sentido de a gente não avançar é ruim. Então, eu ouvi desde criança que eu sou ruim em contas, eu sou ruim em matemática. Eu ouvi isso, eu acredito nisso e eu me comporto diante disso. Como? Sei lá, quando eu estou diante de uma conta, eu já não fico à vontade, eu fico nervosa, eu acho que eu vou errar, eu estou nervosa na hora que eu vou fazer a tal da conta, a probabilidade de eu errar é gigante, porque todo o meu emocional está me direcionando para isso. Eu erro a conta. O que que acontece? Eu ouço de fora, viu? Você não é boa em matemática, ou eu mesma me digo isso. É a minha crença que me limita nessa questão. Quer dizer, eu estou dando exemplos aí muito simples, mas isso vale para tudo. Eu acredito que eu não consigo controlar o cigarro, o uso do cigarro. Eu acredito que eu sou uma pessoa nervosa. Eu vou reagir com os outros a partir dessa crença que me limita e os outros vão responder a isso. Então, é um ciclo que vai se retroalimentando a partir dessas crenças. Bom, mas aí tu vai me perguntar, tá, Márcia, a pessoa se deu conta disso, e por que que ela não muda? Por que que ela não consegue fazer diferente? Porque enquanto ela acreditar que essa é a verdade dela, ela não vai mudar. Então, antes de a gente fazer mudanças, antes de a gente conseguir superar nossos bloqueios, superar essas crenças limitantes aí, né, ou essas verdades que nos aprisionam, a gente precisa tomar decisões muito conscientes e trabalhar para isso, né? Então, ok. Eu até hoje me acreditei e reagi e agi como uma pessoa nervosa, mas eu quero mudar isso. Decisão número um, eu quero. Segundo, o que que eu preciso fazer? Porque a minha tendência, vamos lá, é voltar no automático, já que a gente tem essa compulsão à repetição. A gente volta para o padrão repetitivo, porque aquilo, a gente fez isso por 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, não é só dizer eu quero mudar que vai ser automático. Isso é mágica, isso não funciona. Nossa, é importante a gente olhar para isso, assim, com um pouco mais de seriedade, né, Márcia? Então, para a gente quebrar, romper com este padrão, dicas práticas? Eu fiz alguma coisa, vi que não dá certo, não foi bom, resultado não é bom para mim, mas diante de todas essas minhas crenças, meu jeito de pensar, minha cultura, eu acabo repetindo, repetindo. Tem alguma estratégia para a gente romper com isso? Olha, eu adoraria poder passar alguma que fosse assim rápida, imediata e que a pessoa pudesse, por conta, mudar. Não é impossível, mas é muito difícil e muito raro, Beverly. Por quê? Porque isso está fazendo parte da estrutura de personalidade da pessoa. A pessoa já é assim, ela vem fazendo isso há muito tempo. Então, ela vai precisar ter atitudes mais consistentes, ela vai precisar também entender o que está por trás. A gente sempre, por pior que seja a situação, a gente sempre tem algum ganho.
A gente chama isso de ganho secundário. Secundário por quê? Porque não é um ganho que é muito bom. Sei lá, eu sou nervosa, eu brigo quando eu estou diante de alguém que me contraria. Vou colocar isso como exemplo, tá? Então, alguém me contraria, na minha opinião, eu vou lá e tenho uma atitude mais agressiva com a pessoa. Eu percebo que eu faço isso. Como que eu mudo isso? Primeiro, eu preciso entender, tomar aquela decisão que eu falei, tá, eu não quero mais ter isso. Decisão, dica número 1, né? É suficiente eu falar? Não. Dica número 2, o que que eu ganho com isso? Por que que eu repito tanto isso? Algum ganho eu tenho que ter. Pode ser um ganho muito chulo, muito esdrúxulo, muito pequeno, mas sei lá, eu ganho a discussão. E isso faz com que eu me sinta bem momentaneamente. Ok, pode ser isso. Então eu tenho que não querer mais ter esse pequeno ganho e me dedicar a ter uma vida melhor do que isso. Uhum. O que mais que eu posso fazer? Então, investigar qual é a emoção que está por trás, decidir que eu quero mudar, ficar muito atenta com isso, né? Então, sei lá, toda vez vou fazer o diário das minhas emoções. Vou pegar um papelzinho aqui, uma caneta e vou. Poxa, hoje às 10h31, eu tive uma discussão e eu fui agressiva na minha resposta, né? Então, eu já tiro da minha cabeça e mapeio aqui. Isso aqui me ajuda a começar a perceber. Poxa, eu fiz isso uma vez a cada 3 dias. Ok, muito provavelmente eu vou conseguir mudar sozinha. Eu fiz isso 4, 5 vezes no mesmo dia. Eu vou precisar buscar uma ajuda profissional, né? Eu decido, eu investigo qual é o ganho que eu tenho, eu identifico qual é a emoção base que está ali e eu começo a me controlar nesse sentido. Então, existem aí essas ferramentas, né, que, mas se eu só escrever vai adiantar? Vai, porque tu vai tirar da cabeça, porque na hora que tu vai escrever, tu vai ter que te dar conta do que tu está fazendo e do que tu está escrevendo, então isso começa a elaborar mentalmente, mas dependendo da intensidade que isso acontece, a gente muitas vezes vai precisar aí de uma ajuda profissional, né? Perfeito. Nossa, que baitas dicas! Eu amei. Inclusive, eu já vou começar a praticar algumas aqui, gostei. Márcia, quero te agradecer, acho que as dicas são muito boas. Eu tenho aqui já um pedido de uma ouvinte, a Kátia. Eu vou te passar depois no privado aqui que ela pediu, é bem interessante o que ela pede, mas já vou avisar a audiência. A Márcia, como eu disse, está em Malta, né? Tá viajando e ao mesmo tempo fazendo suas coisas. Lá na semana que vem tu vai estar voltando, então a gente não vai ter o quadro, né, Márcia? A gente vai pular para outra semana, então já fico combinado aqui com a Kátia. Não vou dar muito spoiler para não gerar expectativa. Lá na outra semana a gente combina. Pode ser, Márcia? Pode ser, tá ótimo. E deixar de dica aqui. Viagem não é gasto. Quem está nos ouvindo aqui, viagem é investimento de aumento de repertório, de ampliação de consciência e de a gente realmente conseguir pensar um pouquinho diferente. Muitas vezes essas crenças que a gente tem, né, que nos limitam, podem ser desfeitas muitas vezes aí numa viagem. Para isso a gente se organiza financeiramente, não pira, por isso que a gente tem aí o método e o nosso programa, né, Beverly? A gente não pira, a gente planeja, se organiza para conseguir aí superar nossos bloqueios. Isso aí. E ajeita as coisas. Como eu falei, eu tenho um compromisso, a vida não vai acontecer se eu não estiver. Se a gente planejar, a vida segue igual e não tem problema nenhum, né, Márcia? A gente tem que normalizar isso. A gente não é tão necessário quanto a gente gostaria de ser, né, Márcia? Verdade. Um beijo, bom retorno depois, viu, Márcia? Até. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Sensacional. Essa é a Márcia Tolotti. Não pira, versão para o rádio.